Quero começar fazendo uma pergunta para você. Alguma vez você já foi enganado? Quem já foi enganado e lembra que você foi enganado? Levanta sua mão comigo. Eu podia levantar todas as minhas mãos, várias vezes. Já fui enganado. Se você não levantou a mão, eu vou lembrar você que você já foi enganado. Quem já viu uma fake news e acreditou por algum tempo que era verdade? Levanta sua mão. Então vamos fazer a pergunta de novo, porque é uma pesquisa importantíssima. Você não faz ideia de como eu gosto de fazer você levantar a mão o tempo todo na igreja. Pensa bem, você já foi enganado alguma vez? Levanta a sua mão. Agora aumentou o número de enganados. Beleza. Nós somos, frequentemente, eu acho que quase todo dia, nós acreditamos em coisas que não são verdades. Você sabe por que nós acreditamos em mentiras? Porque nós confiamos em quem diz. Em geral, a grande razão, de nós acreditarmos naquilo que não é verdade é porque é natural nosso acreditar no que falam para a gente. E isso acontece em vários níveis, de várias maneiras. Mas existe uma pessoa que engana você o tempo todo. E, em geral, você não percebe. E não é o diabo. O diabo também faz isso. O diabo faz isso frequentemente. A Bíblia diz que ele é o enganador. Mas existe uma pessoa que engana você com muita frequência e você não percebe. E é você mesmo. A Bíblia fala sobre esse aspecto da nossa vida. Nós, quando somos enganados por qualquer pessoa, por qualquer coisa, uma propaganda de televisão, uma promessa de um político ou qualquer outra coisa, ou quando é grave, quando você é enganado por alguém que você ama muito, e é frustrante, eu não quero que você tenha essa memória nesse momento, mas aquela dor é tão forte, ninguém gosta de ser enganado. Mas quando nós mesmos nos enganamos, parece que a dor não é tão grande assim, parece que a gente consegue lidar com isso, parece que a gente consegue conviver numa boa, e é o que a gente faz com muito mais frequência do que a gente percebe. Lá em Tiago, no capítulo 1, ele fala, se você apenas ouve a palavra, a chance de você ser enganado é muito grande. Se você apenas é um ouvinte e não praticante da palavra, Tiago, ela está mexendo com o meu coração, só porque eu não pratiquei ela, eu estou me enganando. Ele explica, é bem fácil a gente perceber. Quantas pessoas, eu já fiz isso, você também, sentamos uma vez num banco da igreja e o pastor que pregou, o Espírito Santo falou de tal maneira ao nosso coração, aquilo mexeu com a gente, e a gente teve uma sensação de que, como eu estava sendo ali confrontado com algo de errado que eu precisava mudar, eu me sinto um pouquinho condenado, eu me sinto um pouquinho culpado, e aquela sensação de que Deus está falando comigo parece que é suficiente. E eu saio da igreja pensando, Deus falou comigo, a vida vai ser diferente a partir de agora, e eu mesmo não mudo nada. Eu mesmo não pego aquilo tudo que eu recebi e não transformo em algo prático. E o que eu fiz? Eu me enganei. Isso não é incomum, e essa é apenas uma das maneiras. Existem várias maneiras como a gente se engana. Nós acreditamos em certas coisas que disseram para a gente, mas que nunca foi verdade. Nós acreditamos em versículos que não estão na Bíblia. Um dos versículos mais famosos, que talvez você não vai encontrar em nenhuma Bíblia, é esse versículo aqui. Faça o seu próprio plano, ponha ele em ação e deixe que Deus tome conta do restante. Se eu tivesse apenas falado ele aqui, você gostou da nossa referência? É um livro famoso da Bíblia. Não é. Heresias, não está na Bíblia, Mas, se eu apenas dissesse isso aqui, não ia faltar amém. Alguém ia dizer, amém, Deus vai tomar conta, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso colocar o meu plano em ação, Deus vai abençoar. E nós não percebemos como frequentemente nós acreditamos nisso como verdade, e não é. E essa é uma frase comum em púlpitos, comum nas fileiras da igreja, no pátio da igreja, no estacionamento da igreja, em qualquer lugar do mundo, porque essa é a grande tentação do povo de Deus. Talvez tenham outras, tem muitas tentações que eu e você experimentamos que não são diferentes que o mundo experimenta. Essa aqui quase que é exclusiva da igreja, embora muita gente também não frequente a igreja, acredita nisso. Eu faço o meu plano, eu boto ele em ação e eu espero que Deus me ajude. E depois eu oro, depois eu peço a Deus que Ele coopere comigo, que Ele me ajude a fazer a coisa acontecer. Essa tentação que eu e você temos de nos colocarmos como senhores da nossa vida, nos colocarmos no lugar de Deus. E nós mesmos estabelecemos como que a nossa vida vai ser. E quando a coisa não dá certo, e em geral não dá certo,
a gente pergunta para Deus, por que o Senhor não me ajudou? Porque o Senhor prometeu na sua palavra que ia me ajudar. Olha quantos versículos a Bíblia traz para a gente, nos dando essa postura triunfal em relação àquilo que nós fazemos e como Deus pode se envolver. Então, o versículo famoso que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Senhor, meu coração está cheio de desejos, eu creio que o Senhor vai satisfazer. Outros versículos, que a gente ama muito e são bíblicos, e são importantes e poderosos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém diz amém? Você crê nesse versículo? Não estou falando contra nenhum deles. Todos eles nós usamos aqui para pregar muitas coisas. E Filipenses 4,19, que eu gosto muito, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das suas necessidades. O que todos esses versículos têm em comum? Grandes benefícios para mim e para você. Todos eles trazem um presente maravilhoso. Mas eles têm outra coisa em comum. Todos eles têm uma condicional. Existe algo que está condicionado a essa promessa. Deus promete que você faça, como em vários outros versículos, mas Ele promete fazer, mas Ele te convida antes a fazer alguma coisa. Em cada um deles. Mas a gente, em geral, só lê o que interessa para a gente. A gente só lê e interpreta como nos satisfaz, nos convém. Vamos dar mais uma olhada neles? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma outra versão vai dizer para mim e para você o que significa agrada-te do Senhor. Durante muito tempo você pode ter pensado, não, Deus deve se agradar de mim. Não, é o contrário, é você se agradar dele. Essa versão diz, faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Ele não está dizendo que é uma coisa automática. Uma vez que você está andando com Deus, se Ele é a sua grande alegria, e não se engane, nesse momento na sua vida existe algo ou alguém que é a sua grande alegria. Talvez seja a sua grande tristeza também. Talvez seja o ar que você respira. Talvez seja a coisa mais importante da sua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser uma circunstância, pode ser um trabalho, seja o que for. Mas é a sua grande alegria, é o foco principal da sua vida, quem você colocou lá no alto, lá no topo. Mas o salmista diz, faça do Senhor a sua grande alegria. Claro, você está andando perto dEle, Ele é a sua grande alegria. Ele vai satisfazer cada desejo do seu coração. Por quê? Porque todos os desejos do seu coração já estão alinhados com Ele. Você já está fazendo dEle aquele que está no topo, aquele que está lá no início da sua lista, na sua prioridade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 também pode ser, em outras versões, se você pesquisar, você vai encontrar, dentro do contexto, Paulo está falando de um monte de coisas que ele sofreu. Sofreu um monte de coisa e disse, ainda assim eu consegui vencer cada uma delas. Mas a gente usa isso para dizer que eu tenho o poder de fazer todas as coisas. E eu acredito que em Cristo nós podemos fazer todas as coisas. Mas veja se isso aqui não traz mais clareza para você. Eu posso fazer todas as coisas. Essa é a Bíblia viva, se não me engano. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a força que Cristo me dá. Paulo está virando um pouco a mesa, nos fazendo, olha, aquilo que você acha que você não consegue fazer, que você é pequeno demais para fazer, que você jamais vai conseguir fazer porque você não tem a capacidade necessária, Deus acredita que você consegue fazer, e você pode nele. Então você pode fazer qualquer coisa que Deus te pede. Deus te pediu alguma coisa, a sua tendência é dizer, Senhor, eu não consigo, quem sou eu? Manda outro, igual Moisés, lembra? Moisés, depois de dar todas as desculpas, falou, Senhor, manda outra pessoa, eu tenho todos os defeitos, todas as minhas limitações não vão me capacitar. E Deus vai dizer, cara é a versão da minha Bíblia, eu vou estar contigo. Você está focando o tempo todo em você, você pode fazer tudo que eu te peço, não com a sua própria força, mas com a força que eu te dou, com a força que Cristo me dá. E esse versículo é quase que um resumo da nossa prática neotestamentária, como é que a gente vive numa aliança com Deus no Novo Testamento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é bom? Não, mas tudo coopera para o bem. Na vida de todo mundo? Não. Naqueles que
amam a Deus. A gente não pode esquecer dessa parte. Porque se você não tem nenhuma ligação com Deus, Ele te ama profundamente, sim, mas a sua disposição em relação a Ele também faz diferença. E finalmente Filipenses, quando ele fala que Deus há de suprir cada uma das suas necessidades, quantas vezes eu já orei esse versículo e eu acredito nele de todo o meu coração. Só que tem uma palavra nesse versículo que a gente frequentemente ignora, porque a gente começa a ler Filipenses 4,19, depois dali, o meu Deus, mas tem um E, já percebeu? O que significa esse E? Tem alguma coisa antes. Para a gente falar e alguma coisa depois, é porque teve alguma coisa antes. Então o que a gente faz? Muitas vezes a gente esquece que tem um contexto naquela passagem bíblica e pega um versículo isolado, puxa uma fichinha na caixinha, né? E é isso aqui para mim. E a gente faz planos muitas vezes em relação ao que Deus vai fazer sem lembrar que tem um contexto. O que tem antes desse versículo, André? O que tem antes desse versículo é que Paulo está dizendo para a igreja dos Filipenses, elogiando a generosidade deles. Uma igreja generosa pode esperar o cumprimento desse versículo. Cada uma das suas necessidades supridas. No versículo 15 ele vai dizer, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou, e ele não está se queixando, ele está elogiando aquela igreja. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo escreve para os filipenses com uma alegria imensa. Ele chama a igreja dos filipenses da minha alegria e coroa. Vocês são demais. E um dos aspectos que ressalta nessa carta é que Paulo fala, tem outras igrejas maiores, mais ricas, que quando perceberam que eu precisava de ajuda no ministério, ou que alguém precisava, não necessariamente se envolveram, mas vocês, era uma igreja menor, mais pobre, a igreja de Filipos, vocês fizeram questão, não, a gente quer participar, a gente não abre mão, a gente sabe, né, como é importante a gente se envolver no que Deus está fazendo. E eles ofertaram mesmo sem poder. E Paulo está se referindo ao que Jesus um dia disse. Lá em Mateus 6, no versículo 33, Jesus fala, coloca Deus em primeiro lugar para você ver. Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Existe uma consequência disso. As outras coisas que você estava buscando, pode parar de buscar, porque elas serão acrescentadas na sua vida. Paulo está apenas repetindo o que Jesus já tinha prometido, né? Quando ele fala, agora sim, por causa disso, porque vocês se tornaram liberais e generosos, meu Deus, segundo a sua riqueza, que é infinitamente maior. Às vezes a gente pensa, se Deus vai me abençoar, Ele vai usar quem? A riqueza dele é incomparável. O que Ele tem é maior do que qualquer outra pessoa tem. Segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das suas necessidades. Eu estou usando esses versículos para ilustrar um princípio que a gente precisa lembrar como igreja, se a gente quiser amadurecer. É que, a fim de usar um versículo a nosso favor, quando nós pegamos a palavra de Deus e dizendo, é por causa disso aqui que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, frequentemente a gente faz isso, a gente pega um versículo e tira do contexto. E a gente esquece que existe uma história por trás daquele versículo. É muito fácil eu pegar um versículo e dizer que ele se aplica na minha vida. E muitas vezes é estritamente, se você ler o contexto, específico para uma nação, ou para um povo, ou para uma pessoa. Que pode ser claro, se Deus abençoou esse cara desse jeito aqui, eu posso entender que essa é a natureza de Deus, Ele pode fazer o mesmo para mim. Mas é o máximo de conclusão que eu posso chegar. Eu não posso dizer que aquele versículo é para mim, porque muitas vezes não vai ser. E a igreja precisa dar esse passo importante demais para descobrir essa verdade. Muitas vezes nós removemos algumas partes. Tem algum versículo que você gosta, só que só até metade? Essa parte eu não leio, eu não gosto muito dela, né? Tem um versículo particularmente que eu gosto muito, que Jesus fala assim, a boca fala do que está cheio o coração, que é muito útil. Mas quando eu vou pregar, eu pego essa parte B, e eu esqueço que tem a parte A. Quando Jesus chega para os fariseus hipócritas e fala assim, raça de víboras, né? Manda eles, né, a entender que a falsidade deles.
Como é que vocês podem falar o que é bom se vocês são maus? Vai atrapalhar a minha mensagem se eu botar essa parte do versículo, então eu já vou para a segunda parte, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração, mas o princípio é esse. O que você tem enchido o seu coração vai acabar fluindo pela sua boca. Mas claro, eu estou falando isso apenas como exemplo, mas existem versículos que a gente não gosta dele inteiro, a gente gosta de parte. E a gente precisa entender que não é só parte. Se você quiser ele prático na sua vida, vivo na sua vida, você precisa entender tudo isso. Qual é o contexto, né? Qual é a parte, né? E não distorcer o seu sentido. Por que eu estou falando isso para você nessa manhã? É porque nós já planejamos a nossa vida. O título dessa mensagem hoje é Planos e Enganos. Quantas vezes nós fazemos planos, e eu vou, antes de terminar, dizer para você que é uma ótima ideia que você faça planos, mas muitas vezes nós fazemos planos como senhores da nossa vida, como aqueles que estão determinando como a vida tem que ser e como ela vai ser. Acho interessante, o próprio livro de Tiago, no capítulo 4, vai dizer: ninguém deveria dizer amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo outro. Tiago parece que pega até um pouco pesado, né? Mas ele fala: amanhã, se Deus quiser, eu vou estar vivo. Porque você não sabe o que vai ser, você não sabe o que vai acontecer. Mas ele está dizendo: olha, tem um espírito totalmente dependente de Deus, que reconhece Ele como Senhor. Nessa manhã a minha missão é dizer para você como frequentemente nós queremos tirar Deus do trono e nos assentarmos lá. A gente faz as coisas do nosso jeito e falamos: Deus prometeu, Deus falou que ia fazer, e a gente usa vários versículos para dizer, e Deus não prometeu nada, né? Você já deve ter visto isso, talvez em algum filme, eu nunca vi na vida real, mas deve acontecer. Já ouvi gente falando que isso aconteceu, de um jovem, uma menina, um rapaz completamente irresponsável, faz uma bobagem muito grande, entra numa encrenca com a justiça, mas fica tranquila porque o pai é um político famoso, ou é alguém envolvido com o judiciário, ou com polícia, então está tranquilo, meu pai vai me liberar. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer a besteira que eu quiser, porque no final das contas, se tiver algum problema, meu pai vai lá e me livra. Quando você para pensar nessa dinâmica, você vê a injustiça que acontece. Quem é a figura de autoridade na família? É o pai. Mas o que o filho está fazendo? Está colocando o pai contra a parede, dizendo: se ele me ama, ele vai me tirar dessas circunstâncias. Mas existe um princípio que todo bom pai sabe, toda boa mãe sabe, e a gente aprendeu com Deus. Deus é esse tipo de pai. Um bom pai, uma boa mãe, permite que seus filhos sofram algumas consequências das suas próprias escolhas. E muitas vezes isso aconteceu comigo e com você, tanto no natural quanto no espiritual. Deus não vai deixar que você sofra todas as consequências das suas escolhas. Algumas delas são tão graves que, se Ele não intervir, nós vamos morrer. Ele fez exatamente isso. Ele interviu em circunstâncias da nossa vida para nos salvar. Mas algumas circunstâncias Ele sabe que é importante eu saber o valor do que eu fiz e as consequências. Eu tenho 2 filhos que eu também tento fazer a mesma coisa. Não vou salvar eles de todas as circunstâncias, porque se eles não aprenderem enquanto é cedo que as suas escolhas têm peso, mais velhos eles vão sofrer muito mais, porque o peso é muito maior. Quando você se torna adulto, as coisas ficam bem mais complicadas. Quanto mais cedo a gente ensina isso, melhor. Então, um bom pai sabe que é importante permitir alguma dor na vida dos seus filhos. E a gente às vezes não entende, mas é verdade. Nós cristãos somos tentados a acreditar que Deus tem que fazer alguma coisa na nossa vida para nos livrar de toda e qualquer dor. Então nós tomamos decisões e a gente fala: eu vou fazer pela fé. Eu já falei isso, eu acho que alguns aqui também. Eu lembro de uma pessoa chegar para mim e falar: pastor, fiz uma bobagem imensa pela fé. Eu falei: olha, essas 2 frases não deveriam estar juntas, né? Eu comprei um terreno assim, gastei uma nota, mas Deus vai ter que me abençoar. Será? Será que Ele tem que te abençoar? Eu vou fazer, eu vou confiar em Deus. E a gente usa isso como se fosse um amuleto, como se fossem umas palavras mágicas.
eu faço o que eu quiser. E eu fico nervoso depois que eu fiz, mas aí eu falo assim, não, foi pela fé. Eu vou confiar em Deus. Mas deixa eu perguntar para você, será que isso é fé? Você faz o que você quis fazer, o que você quer fazer, e você espera que Deus, porque Ele te ama, porque Ele é misericordioso, porque Ele é cheio de graça, socorra você? Então a pergunta dessa manhã mais importante é, na sua vida, quem é que opera e quem é que coopera? Porque sempre tem essas duas pessoas. Na maioria das vezes, nas suas dinâmicas relacionais, nas suas dinâmicas de tudo que você faz, existe alguém que tem a iniciativa, existe alguém que começa e alguém que coopera. Paulo escreve para a igreja de Corinto e diz, nós, igreja, filhos, do lado de cá, temos que assumir a nossa posição, nós somos cooperadores. Ele opera. Não sou eu que opero e espero que Ele coopere. Não sou eu que faço as coisas depois de Senhor, tem que me ajudar. O Senhor tem que cooperar comigo. Não, de Deus nós somos cooperadores. Mas o que a gente vê nas entrelinhas quando alguém diz, eu vou confiar em Deus, significa, eu vou fazer o que eu quero fazer. Não gastei muito tempo pensando, não calculei todos os custos, não investiguei, não pesquisei, não pensei em todas as consequências, não tenho tempo para isso. Aliás, teve um monte de gente que disse que eu não deveria fazer, tem grande chance de dar tudo errado, o bom senso diz que eu não devo fazer, mas eu vivo pela fé. Depois disso tudo, né? Depois desse discurso todo, tem tudo para dar errado. Todo mundo falou que eu não deveria fazer. Deus falou para você fazer. Não, mas eu quis. Mas eu vivo pela fé. Eu não estou falando isso, né, porque alguma coisa aconteceu e engatilhou isso. Por alguma razão, eu acho que Deus quer nos convidar a reposicionar a nossa vida. Porque a gente vê isso quase todo dia. E cristãos são especializados nisso. Deus tem que abençoar o que eu comecei. Deus tem que abençoar o meu projeto. Deus tem que abençoar o meu plano. Isso não é fé, é presunção, é presumir que Deus vai fazer o que você queria que Ele fizesse. E quando as coisas não dão certo, como é que Deus permitiu isso? Por quê? Senhor, e Deus está lá do alto falando assim, não tem nada a ver com isso, não foi ideia minha. Não me mete nisso não. Então igreja, como é importante a gente despertar para isso, que fé não é você ter uma ideia e fazê-la acontecer, executá-la e acreditar que Deus tem que abençoar a sua ideia. Fé é simplesmente uma resposta às promessas de Deus. Tudo que Ele tinha que fazer por você está estabelecido, já foi feito. Nós respondemos ao que Ele já fez. Eu gosto de dizer que fé é acreditar que o que Deus disse é verdade. Nele você pode confiar. Ele não vai te enganar. Ele não tem fake news, tá? Deus não tem esse negócio. Você pode acreditar sem medo. É se posicionar, a fé é se posicionar como alguém que confia naquilo que Ele já falou. Você não precisa inventar novos versículos. Você não precisa pedir para Deus te falar algo completamente novo que Ele nunca disse antes. Você pode simplesmente dizer, eu vou confiar em Ti, Senhor. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer os seus planos. Ah, pastor, então é melhor nem planejar. Não, planejar é extremamente importante. Aliás, é a coisa certa a fazer. Mas veja, olha o que Provérbios vai dizer para mim e para você. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Que alguém diga amém. Faça os seus planos, calcule os custos, pense nas consequências. Seja inteligente, pense no que é importante. Pergunte para você mesmo, eu estou sendo honesto comigo, de verdade? Ou eu só quero que alguma coisa aconteça? Quando a gente quer alguma coisa, é muito difícil alguém nos convencer do contrário. Todo mundo falou para ela não namorar aquele cara. Todo mundo disse, mas eu amo ele. Mas ele é o meu príncipe. Ele só bate na mãe de vez em quando. Mas eu acho que está tudo certo.
Eu acho que é raramente isso, eu acho que dificilmente vai ter um problema. Deixa eu dizer uma coisa para todo mundo que está namorando. Se de vez em quando você vê uma coisinha estranha, e a pessoa, seja um menino, seja uma menina, seja um homem, seja uma mulher, fala, olha, não sei o que deu em mim, eu não sou disso. É disso sim, está lá dentro, de vez em quando vai aparecer. E a gente tem que ser cuidadoso, né? Não, mas eu quero porque eu quero, porque eu quero. Você não precisa de um novo iPhone. Não, pastor, eu preciso. E você consegue se convencer. E se alguém tentasse vender para você com os argumentos que você usa para vender para você mesmo, você achar um insulto. Como é que essa pessoa fala isso para mim? Mas você mesmo diz, não, se não der certo eu vendo. Não, se não conseguir, eu faço isso, eu faço aquilo. E você, quando quer alguma coisa, você quer. O que você está dizendo? Eu sou o Senhor da minha vida, eu espero que Deus coopere. Eu estou usando 2 exemplos bobos. Comprar alguma coisa, um namoro que pode terminar, seja o que for. Mas quantas outras decisões que a gente toma e a gente diz, eu espero que Deus me ajude, porque você não está pronto para as consequências. Em geral, a gente não está. Provérbios, Salomão vai escrever para mim e para você, sabedoria é isso aqui, fazemos planos para a nossa vida, faça, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Ele também fez planos e Ele te ajuda, né? Inclusive muitos planos que você tem hoje, possivelmente foi Ele que colocou aí dentro, foi Ele que te deu, se você tem andado com Ele. Nós não podemos obrigar Deus a fazer o que a gente quer que Ele faça, né? Mas se eu pegar esse copo d'água aqui e falar com a Alessandra, segurei, estou brincando, não vou fazer não, mas eu fiz com o pastor André que estava aqui, só que com um cálice vazio. Por que você fez isso? Você jogou e agora ela é obrigada a resolver o problema do copo, tem que segurar, não pode se molhar? E se eu jogo uma tesoura? Pensa rápido. Você joga uma criança, segurei. Pastor, que loucura é essa? Mas é o que a gente faz frequentemente. Nós jogamos certas coisas para Deus e dizemos, Senhor, faz aí alguma coisa, segura isso aí, pensa rápido e resolve o meu problema. Nós muitas vezes não percebemos a inconsequência desses nossos atos, porque para nós, quando nós nos enganamos, não é tão duro assim, não é tão complicado assim. Quando os outros me enganam, eu fico com muita raiva. Quando eu me engano, eu sou misericordioso comigo, tudo bem. Não é interessante que quando Jesus é batizado no Jordão, cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto para ser tentado, e ele é tentado nisso. Ele é tentado a dizer para Deus o que Deus tem que fazer, a se colocar no lugar de Deus. Afinal de contas, se alguém poderia fazer isso, era Jesus, porque Ele era Deus. E ainda assim Ele diz, não, eu não vou me colocar no lugar do Pai, eu vim para fazer o que Ele quer, não dizer para Ele o que Ele tem que fazer. O diabo pega Jesus nas suas tentações, leva Ele para um lugar bem alto, pináculo lá do templo, e fala, se joga daqui. Não era um pensamento suicida, era simplesmente uma oportunidade de ver Deus em ação. Se joga daqui, porque está escrito. Quando o diabo cita a Escritura, cuidado. Você pode ter certeza, que ele vai pegar justamente uma distorção, um versículo isolado, vai tirar uma parte. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, pode se jogar, porque vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Quando você chegar lá embaixo, são e salvo, quem está lá embaixo são os sacerdotes, os levitas do templo. Eles já vão saber que você é filho de Deus. Você não vai ter nenhuma discussão com eles, você não vai precisar se preocupar com nada. Todo mundo vai se dobrar e vai dizer, é o filho de Deus que está aqui, e olha como é que Deus está com ele. Você não é filho de Deus? Seu pai não te ama? Você acha que o seu pai vai deixar você se machucar? Aí Jesus diz, está escrito sim, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Eu não digo para Deus o que Ele tem que fazer. Eu sei que existem alguns pregadores, eu não sei o que fazer com eles, sinceramente, eu não vou criticá-los, mas que eu já ouvi essa mensagem, que você precisa colocar Deus contra a parede, mas isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é justamente uma disposição de dependência de Deus. Eu me coloco como alguém que serve, não como alguém que manda. Ele é o Senhor.
Quando Jesus é tentado, ele é tentado mesmo. Vai ser uma oportunidade fantástica, não apenas para as pessoas, mas você imagina Jesus era humano. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele se esvaziou da sua divindade, se esvaziou de si mesmo, né, e se tornou um homem. Você não acha que era importante para ele ter essa reafirmação? 40 dias atrás, quando eu saí das águas, eu ouvi uma voz dizendo: esse é o meu filho amado. Mas seria tão bom ver de novo Deus em ação na minha vida, mostrando que Ele está comigo, que Ele está me guardando. A gente precisa às vezes disso, né? Não, Jesus não entrou nessa. Jesus não caiu nessa tentação, mas era uma tentação. Tentação de fazer Deus fazer o que eu quero. Deixa eu te falar, você foi chamado para ser usado por Deus e não para tentar usá-lo. Você já ouviu alguma vez: Deus tem um plano para a sua vida? Quem já ouviu essa frase? Se você nunca ouviu, você vai ouvir agora. Deus tem um plano para a sua vida. Mas em geral a gente já ouviu tantas vezes essa frase que parece que ela perde um pouco a força dela. A gente vai se tornando insensível a coisas que a gente ouve com frequência. Mas deixa os teus ouvidos ouvir de uma maneira nova hoje, como se fosse a primeira vez que você está ouvindo. Deus, que criou todo o universo, tem um plano para você. Tem um desenho, tem algo estabelecido, designado para você. Não sou eu que faço esse plano e peço para Ele abençoar. Mas inconscientemente a gente faz isso. Eu faço e você também. Acho que ninguém escapa, porque eu tenho um plano para a minha vida. E eu tenho um plano para Deus, para Ele fazer na minha vida. Mas hoje vamos rasgar esses planos. E vamos dizer: Senhor, eu quero o Teu plano. Eu realmente quero o Teu plano. E a nossa oração seja: o que eu posso fazer hoje para cumprir o Teu plano? Porque quando você é um cooperador e não um consumidor espiritual, vamos colocar hoje essas duas classes, e você está numa delas. Ou você é um consumidor espiritual, ou você é um cooperador. Cooperadores são crentes maduros, pessoas que querem manipular Deus, que querem levar Deus no bolso, que querem apenas consumir o que Deus tem para elas. Pessoas que só lembram de Deus de verdade quando a coisa fica bem complicada. São, na verdade, pessoas imaturas. E as pessoas mais decepcionadas com Deus que você vai encontrar são justamente essas. Alguma coisa aconteceu e cadê Deus? Ou alguma coisa não aconteceu e por que Deus permitiu? Seja o que for. Em geral são pessoas que são parte dessa segunda categoria. Gente que não tem ainda maturidade porque se tornou apenas um crente consumidor. E passam a vida inteira tentando fazer Deus cooperar com elas. Eu opero, Deus, eu espero que coopere. Mas quando alguma coisa inesperada acontece, ficam irritadas, magoadas, chateadas com a pessoa errada. Por que Deus permitiu? Culpam a Deus. Por quê? Porque Deus não se encaixou nos planos que eu fiz. Deus não se encaixou no desenho que eu fiz. Por que não? E nós não percebemos isso. Mas na nossa humanidade, a gente falou, né, no mês todo de junho aí, como é que a gente se torna mais forte, não apenas reagindo, mas respondendo. Isso significa que a gente tem que forçar um pouquinho a barra, porque o nosso piloto automático é o da reação. O teu piloto automático é você fazer plano para a sua vida. Você estabelece, você é o Senhor da sua vida. É o natural. Você tem que, senão a Bíblia não precisava falar isso para a gente ia fazer. Mas não, naturalmente a gente faz isso. E ouça, quanto mais você faz isso, quanto mais você anda nos seus próprios planos, mais insensível você se torna à vontade de Deus e à voz de Deus. Eu, uma vez na minha vida, que eu me lembro, talvez uma, me vi falando isso: por que Deus não fala comigo? E eu já ouvi inúmeros crentes falando essa frase: pastor, eu não estou conseguindo ouvir Deus, eu não estou conseguindo ouvir qual é a direção de Deus para a minha vida, eu preciso de direção, eu não estou ouvindo. Talvez você já tenha falado. E eu queria hoje dizer para você que eu acredito que Deus nunca para de falar com você.
Eu acredito que ele nunca tem aquele momento onde ele não tem uma direção para a sua vida. Pode ser até que no silêncio ele esteja dando direção. Porém, eu acredito que ele está sempre falando com a gente. O nosso ouvido que às vezes não está no lugar certo. Eu usei esse exemplo algum tempo atrás. Se você já andou, especialmente no calçadão da praia, eu acho que é um fenômeno que acontece bem assim nesses lugares abertos. Mas no calçadão da praia, quem já fez uma caminhada gostosa no calçadão da praia? Quem está com saudade de fazer, né? Ou correr. Eu lembro que quando eu corria, faz bastante tempo, não corro mais por uma questão aqui do joelho, que graças a Deus está melhor, né? Mas eu corria, eu lembro que em certos momentos eu ia numa certa direção e os ouvidos iam pegando o vento, o ar, a resistência, e era uma barulheira o tempo todo enquanto eu corria. E quando eu dava meia volta, silêncio, o barulho todo passou. O vento ainda está lá? Está. A resistência do ar experimentada estava lá? Estava. O que mudou? Mudou o sentido para onde eu estava indo. Eu mudei de direção. E agora eu fui capaz de perceber coisas que eu não estava percebendo antes. Eu acredito que essa é uma boa ilustração para dizer para mim e para você que, dependendo do sentido que você está indo, eu coloquei até aqui, a direção na qual você está seguindo, determina a sua sensibilidade à presença de Deus e à voz de Deus. Porque Ele está presente e Ele está falando. Mas a grande questão não é essa. Porque Ele prometeu que Ele ia estar sempre presente. Ele não falha. Ele prometeu que Ele ia te dar a direção, que o seu Espírito mora dentro de você. Essa parte não muda nunca. A única parte que muda é a minha posição em relação a isso. A parte que é variável é se eu estou indo para lá ou se eu estou indo para cá. Essa é a parte que varia. Então, que Ele está falando, que Ele tem direção, que Ele está presente, glória a Deus, isso não muda. Mas a minha direção, se eu não tomar uma decisão de parar, pensar, calcular e talvez dar meia volta, eu não vou conseguir sequer ouvi-lo. Porque a direção na qual você está seguindo está hoje determinando qual sensível você é à voz de Deus. Deus sempre tem um caminho para você. Tem alguém do seu lado? Você pode fazer isso para mim? Diga para essa pessoa: Deus sempre tem um caminho para você. Você que está em casa também. Mas talvez você só vá ouvir esse caminho, essa direção, se você mudar um pouquinho o seu rumo. E hoje o meu convite para você é que talvez você precise dar meia volta. É que talvez você precise parar de ir no sentido que você estava indo. E quem sabe a cada manhã fazer essa simples oração: Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Não mais, chega, não mais a minha não tem dado certo, não funciona. Não a minha, mas a tua vontade. Você percebe a importância de fazer isso? Todo dia. Eu vou obedecer a tua direção. E se as coisas não acontecerem como eu esperava, eu vou continuar confiando em ti. E se não acontecer o que eu queria que acontecesse, se o dinheiro não aparecer, se ele não voltar para casa, se ela não mandar uma mensagem de volta, se não me ligarem da firma, eu passei por um processo de seleção, eu acho que eu vou ser empregado, mas ninguém me liga. Se não ligarem, se o banco não aprovar, se o meu nome não aparecer na lista, Senhor, aconteça o que for, eu vou continuar confiando em Ti. Nós frequentemente nos posicionamos como consumidores. Como eu disse para você, está no piloto automático. Quando está tudo bem, isso fica bem óbvio. Mas quando alguma tragédia acontece, quando nós perdemos tudo, ou quando perdemos qualquer coisa, a gente acaba sem perceber mudando a direção, mudando o foco. Quando alguém perde alguma coisa de valor, aquela dor faz com que ela se aproxime mais de Deus. Todo mundo aqui já viu isso. Os momentos que você se percebeu mais perto de Deus, possivelmente foram momentos onde você mais precisava e sentia dor. Se você está passando ou passou por uma grande crise pessoal, se você sofreu bastante, não é interessante que pessoas que estão sofrendo bastante, elas começam a igreja e qualquer pregação, qualquer uma, elas falam: meu Deus, é para mim isso. Deus está falando comigo, não importa a mensagem. Pode estar pregando sobre Judas, Senhor falando no meu coração.
Só pode ser Deus. E só que ele já estava falando semana passada, ele estava falando na outra semana, ele está falando todo dia. O que mudou? Mudou a sua capacidade de percebê-lo. Mudou a direção para onde você colocou os seus ouvidos. Aliás, eu até mencionei isso de manhã, que a sua máscara hoje, né, ela faz o que Tiago capítulo 1, versículo 17 diz. Quando a gente pregou aqui sobre o pronto falei, o pastor de irmã que fez essa observação interessante, a gente chamou a igreja toda para fazer gestos, você lembra? E nós temos que ser prontos para ouvir e demorados para falar. Eu falei, pronto para ouvir, né? E demorado para falar. A máscara já faz isso, porque ela pega o seu ouvido, nas suas orelhas, já faz isso aqui, e já está fechando a sua boca. Então você carrega no seu rosto Tiago capítulo 1, 17 o tempo todo. É um testemunho vivo, né? Então, se você se perceber tentando burlar esse versículo, põe a máscara, o ouvidinho já vai ficar na posição. Prontos para ouvir. Talvez seja só isso que a gente precisa fazer, mudar o sentido, mudar a direção e começar a perceber melhor o que Deus está falando, porque Ele continua falando, mas às vezes a nossa sensibilidade não está ainda aflorada como deveria estar. Pergunto para você nessa manhã, o que você vai fazer? O que você vai fazer no meio das suas circunstâncias hoje? Você vai deixar Ele operar? E você vai cooperar com Deus? Ou você vai tentar forçá-lo a cooperar com você? E não funciona, é frustrante. Deus não vai. Você tem sido um cooperador ou um mero consumidor? Como é que você sabe? André, eu não sei dizer, mas eu acho, eu não sei. É fácil demais, você vai poder identificar isso hoje. Você consegue descobrir com base, né, em como você ora. As suas orações já estão revelando isso. A oração de um consumidor espiritual é só para consumir. Senhor, eu tenho o meu reino, eu tenho a minha vontade e eu preciso que o Senhor faça ela acontecer. A gente não usa essas palavras, mas a gente usa eu, meu, nosso, eu, família. Senhor, me ajuda aqui, ali. E a gente consegue ver até onde interessa para a gente. A oração de alguém que é um cooperador é: Senhor, tanto faz a minha vontade, eu quero saber a sua. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Mas André, você vai anular a sua vontade? Não, eu vou deixar Deus fazer ela acontecer automaticamente. Eu vou, né, com todos os versículos que a gente colocou aqui no início, a gente fala: se você se agradar do Senhor, se Ele for sua grande alegria, adivinha o que vai acontecer? Os desejos mais profundos do seu coração, Ele vai realizar. Ele sabe até melhor do que eu quais são as melhores vontades que eu tenho, quais têm mais resultado. Continua sendo a mesma coisa. É uma caminhada com Deus que faz a diferença. É um convívio com Deus. Eu acredito que a melhor coisa que alguém pode falar para o seu filho, para a sua filha, a melhor coisa que você pode falar para os seus netos, ou para qualquer pessoa que você ama, é: não negocie o seu relacionamento com Deus. É o que há de mais importante. Como você ora, como você reage às circunstâncias negativas. Porque eu sei que existem. O tempo todo elas aparecem, né? Como é que você reage? Você já se tornou crítico de como é que você reage? Eu já, cada vez mais. E, em geral, eu reajo errado. Eu acho que você também. Mas o fato da gente perceber isso é muito importante, porque quando você reage às circunstâncias errado e nem percebe, você nem vai começar a mudar. Mas quando você percebe: meu Deus, por que eu fiz isso? Não era para ter feito isso. Pelo menos você está percebendo a necessidade de correção. Você vai perceber se você é um mero consumidor espiritual ou um cooperador com Deus. A maneira como você reage às circunstâncias negativas. E finalmente, como é que você se comporta quando é tentado. Mas eu sou tentado aqui e ali. Tem muita tentação que você não chama de tentação, mas é. A tentação de fazer os seus próprios planos acontecerem sem nem perguntar para Deus. E tantas outras. Como é que você se comporta? Nessa manhã,
antes de você voltar para casa, em mais um minuto você vai ficar de pé e nós vamos fazer essa simples oração. Mas o meu convite é que você faça ela amanhã de manhã. Meu convite para você é que na terça-feira ela esteja nos seus lábios. Que na quarta-feira você não esqueça de colocar o joelho no chão antes de começar a fazer qualquer coisa. E é natural, ele está do meu lado, né? Ele despertou aqui o meu smartphone, de eu pegar, e tem várias vontades aqui para mim. Tem 20 recados diferentes. E às vezes tem um monte de gente querendo que eu faça alguma coisa, e você também. E tem um monte de coisa que eu quero fazer, eu estou esperando uma resposta. Mas quem sabe antes de qualquer coisa eu colocar meu joelho no chão e fazer: Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Quantos querem fazer essa oração aqui? Digam amém. Eu quero convidar você a transformar isso em algo vivo na sua vida. Eu creio que pode fazer toda a diferença. Amém? Deus é bom? Eu já percebi que frequentemente o meu estilo de pregação é assim, bem tranquilo. Eu espero que você não durma por causa disso, né? Eu falo nessa tonalidade, assim. Tem gente que fala: pastor André é tão bonzinho. Eu podia fazer uma coisa assim mais para cima, né? Mais animado. Não sei, eu não quero fazer nenhum teatro, mas em algumas mensagens talvez funcione muito bem. A de hoje eu creio que Deus quer falar tão profundo ao seu coração que eu não vou atrapalhar Ele. Eu acho que Ele consegue fazer isso melhor do que eu e falar para você onde um ajuste precisa acontecer. Porque às vezes é pouquinha coisa. Você muda um pouquinho de direção e o vento já para. Você começa a ouvir. Você começa a ouvir com clareza. Antes da gente cantar uma canção que tem tudo a ver com isso, uma canção que fala: Senhor, eu estou rendido a Ti. Eu quero dizer que essa nossa mensagem é apenas um preparo para o que a gente vai começar a falar na semana que vem. Nós vamos começar uma nova série nos domingos pela manhã, na semana que vem. E o nome dessa série é Você Não Manda em Mim. A gente pode ensaiar. Fala para quem está do seu lado. Não precisa falar para quem está do seu lado. Não sei se vai funcionar, mas talvez você já tenha falado essa expressão, né? Você não manda em mim. O que a gente vai falar? A gente vai falar de coisas que estão dentro de nós querendo mandar na gente. Emoções, como dizer não às emoções que estão competindo dentro de você pelo controle da sua vida. Como tomar esse controle e colocar nas mãos de alguém que merece controlar a nossa vida. Então a gente vai falar sobre isso. E eu quero fazer uma propaganda legal na internet. Então hoje no primeiro culto e agora no segundo culto, nós vamos filmar todas as pessoas que quiserem. Eu queria muito ver o seu rosto numa montagem de imagens que a gente vai fazer. Aqui na quadra a gente colocou um pano branco, você deve ter visto quando chegou. E a minha esposa, a Rafa, o Davi vai fazer o cinegrafista lá, vai filmar você, se você quiser. Nós filmamos mais de 20, 30 pessoas de manhã, todas que puderem, vai ser muito bom. Eu quero que você faça só 3 coisas. E as 3 coisas é a mesma coisa: dizer não. Não vai aparecer a sua voz, tá? Você só vai fazer assim com a cabeça. Não. Aí depois você vai fazer assim com o dedo. Não. Depois vai dizer um não bem forte, assim: não. E é só isso. E a gente vai fazer uma montagem com todos os rostos que a gente conseguir fazer, para fazer uma propaganda, para no final dizer assim: você não manda em mim. E fazer uma propaganda para convidar todo mundo para estar com a gente, assistir online. E se você puder, eu vou querer ver, né, você. Então no final desse culto, aqui na quadra, gasta só 10 segundos. Vai ter outras pessoas na sua frente, você vai ter que esperar um pouco mais, mas na hora que você gravar, 10 segundinhos a gente faz isso e libera você, que vai ser muito bom. Então termino perguntando: você vai ser um cooperador ou um consumidor espiritual? Fique de pé nesse momento.